Bom dia, você que está em casa. Bem-vindo ao nosso Casa Firme. Se está frio aí para você, significa que hoje é o dia que você tem que buscar Deus mesmo. Porque friozinho, que a cama abraça, sabe quando você não... Você vai levantar e ela diz, não, fica mais um pouco, olha que aconchegante, então, levanta, que você governa. Então, e com essa palavra de hoje, eu tenho certeza que você vai levantar da sua cama, vai saltar da sua cama para fazer muitas coisas e ter várias atitudes de coragem. Porque no domingo, a bispa falou, e ela começou o culto numa unção diferenciada, nos mostrando que nunca estamos sozinhos. E eu confesso a você que, para mim, fazer uma palavra dizendo, com o título da palavra, né, eu não estou só, sempre para mim foi um grande desafio. Eu vim de uma criação, e eu fui criada de uma forma, a resolver as coisas sozinha, a sobreviver. Sobreviva ao que tem que sobreviver. Então, eu fui criada para ser mais reativa às coisas, a resolver problemas, e às vezes até criar alguns problemas, a falar de uma forma mais agressiva, a não assumir um papel feminino. Eu fui criada para assumir o papel masculino, ser o cabeça da casa, e tomar as decisões, e resolver as coisas, mas todo mundo que está ocupando o lugar errado, sempre vai se sentir só. É interessante porque você pode ter muitas qualidades e muita capacidade de resolver coisas, você ser aquela pessoa que não precisa de ninguém. É como se você não precisasse. Ah, eu resolvo isso aqui, pode deixar que eu faço isso, pode deixar que eu faço aquilo, pode deixar que eu vou assim. É como se você não precisasse de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, quando você está só, você sente falta. E você precisa de alguém. Você guarda aquilo só para você. Eu, muitas vezes, guardei para mim. A falta que eu sentia de uma presença, de alguém que dissesse para mim assim, pode deixar que isso aqui eu resolvo. Pode deixar que, não se preocupa com isso aqui não, que isso aqui eu defino, eu decido. Depois me casei, encontrei o Mu, que sempre foi uma pessoa muito tranquila, equilibrada, porém, ele sempre foi muito firme nas decisões dele. Então, não tinha muita gracinha para mim, não. Eu, quando queria fazer alguma gracinha de, não, porque eu faço isso, deixa comigo e tal, não sei o quê. Não, eu vou fazer, né? Você faz a sua parte, eu faço a minha. O Mu sempre teve uma firmeza. E eu levei muitos anos para entender qual era o meu papel dentro de casa e qual era o papel do Mu dentro de casa. Eu levei muitos anos para deixar o Mu cuidar de mim. Eu levei muito tempo para deixar as pessoas cuidarem de mim, para ser cuidada. Ao mesmo tempo que eu queria ser cuidada, eu fui criada para não ser. Eu fui criada para ser resiliente. E o grande desafio do meu casamento foi esse. Eu não queria ser cuidada. Eu queria, mas eu não deixava, na verdade. E é aí que entram os conflitos. Porque você quer ser cuidada, mas, ao mesmo tempo, você diz que não quer, e você sai, você vive do jeito que te ensinaram. E aí entra os dias que você se sente sozinho, parece que ninguém está te vendo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que você afastou até a presença do Senhor. Porque, ao mesmo tempo que você quer que alguém resolva os seus problemas, você afasta as pessoas de perto de você. E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, lutando por uma causa? Sabe quando você tem uma ideia, ou o próprio Deus fala com você, Ele te dá um impulso, Ele te ensina, Ele te explica, e você chega e você mostra para a pessoa, e ninguém compra a ideia que você tem, ninguém acredita naquilo que você falou, ninguém leva em consideração o que você falou? Sabe quando você está cheio de pessoas, e, ao mesmo tempo, você parece que não tem ninguém ao seu redor? É como se você estivesse sozinho no meio de um monte de gente.
Está faltando um relacionamento com Deus. É Deus que faz a solidão ir embora. Sabe aquela sensação de que a gente está lutando, e fazendo, e buscando, e a gente não está chegando a lugar nenhum. É como se você estivesse lutando e aquilo não estivesse fluindo. Sabe aquelas lutas que parecem perdidas, mesmo antes de começar a lutar? Ou quando você tem uma ideia, vem aquilo lá e você já pensa assim, nem vou começar isso aqui, porque isso aqui vai dar um trabalhão. Ou não vou comprar essa guerra, não, porque isso aqui, para mim, é uma guerra a ser comprada, e vai me custar muito. E não é isso que Deus tem para nós. O Senhor é o nosso Deus, que não nos deixa sozinhos. Ainda que você tenha crescido sozinho. Ainda que a grande maioria tenha crescido sem pai. Por que eu sempre falo essa questão do pai? Porque para mim foi algo que fez muita diferença, fez muita falta. Eu vejo as minhas meninas, as minhas filhas, com o Murilo, um pai que supre, assim, até mais do que elas mesmas às vezes ficam sufocadas. Ai, pai, ai, nossa, ele sufoca elas, de tanto amor. E eu vejo que elas são supridas. Elas são tão supridas que não falta nada. Eu quero um cachorrinho. Conseguiu o cachorrinho. Elas amam o cachorrinho, mas o cachorrinho não domina a vida delas. E se eu falar para Maria, vamos ficar em casa com o cachorrinho ou vamos para a igreja? Lógico, vamos para a igreja. Não, tem culto, a gente tem que ir para a igreja. Elas amam o lugar que elas estão. E uma pessoa que cresce sem pai, qualquer coisa, ela vai se agarrar a qualquer coisa para suprir. E é aí que entra vício, ela pode se agarrar a bebida, a remédio, a droga, a uma pessoa. É aquela pessoa que depende de um relacionamento, que ela está com uma pessoa, e aquela pessoa faz tão mal para ela, e ela permanece ali. No Forte e Corajosa, que eu falei sobre depressão, eu dei o meu testemunho breve, mas dizendo que antes de eu conhecer o Mu, eu conheci uma pessoa e gostei muito dela. E ela só me fez mal. Ela, assim, pensa uma pessoa que entrou para destruir minha vida, foi aquela lá. E era interessante o quanto eu me agarrei àquilo de tal forma, como se aquilo fosse a minha salvação. É como se eu precisasse de eu preciso de alguém para me salvar. Quando a gente não conhece a Deus, a gente precisa de alguém para nos salvar. Quando a gente não conhece a Deus, a gente precisa de uma pessoa para nos salvar. É um bichinho de estimação para nos salvar. Você não vê que vira e mexe, você vê uma pessoa que já criou seus filhos, que está sozinha em casa, ela vai e pega um bichinho de estimação, um pet. Não é que o cachorro começa até a parecer com ela? Até a roupinha, bota uma roupinha. Gente, você sabe, quando é um cachorro assim, que parece com ela. Uma vez eu encontrei um cachorro que ele era tão gordinho, aí a dona falou assim, que ele só gosta de comer macarrão. Pensei, acho que é ela que gosta de comer macarrão, e ela dá macarrão para ele. Ela se apega àquele bichinho de tal forma, que é como se ele fosse salvar ela, tirar ela da solidão. Ou mães que se apegam tanto a seus filhos, que é como se eles fossem tirar elas da solidão. Não, eu preciso estar com ele, principalmente mães de menino. Mães de menino é um negócio assustador, que elas são muito apegadas. Aqui, as mães de menino estão com um sorrisinho. Eu vejo, a pastora Ana Paula sabe, porque é mãe de menina. Ó, mãe de menino, aqui, ó, mãe de menino, entendeu? Tudo com um sorrisinho assim, ó. Porque é um negócio assustador. Quando você tem menina, vai, minha filha, bora para a vida. Não, mulher não faz isso, não. E não sei o quê, para com isso, minhas meninas. Quando a gente está em casa, eu estou lá e falo assim, vamos ajudar a mamãe. Aí é uma que vai, pega todas as roupas escuras do cesto, traz para a mamãe e põe na máquina. Elas fazem. Recolhe o negocinho da lava-louça e coloca lá. Minha filha tem 8 anos, vai fazer 8 anos e a outra tem 6. Recolhe para a mamãe da lava-louça, pega o produto, limpa a mesa. As minhas meninas... agora ela vai lá, ajuda a mamãe, arruma a cama da mamãe. Eu chego lá, elas arrumam, deixo até o chinelinho assim do lado, bonitinho. Menino, é um negócio assim, que você vê o menino, às vezes ele não consegue comer direito.
Ele está comendo, ele está derrubando, ele está fazendo bagunça, ele está não sei o quê e tal, e a mãe lá, e tal, não sei o quê. Mãe de menino. E depois ele cresce, ela é apegada a ele. É como se ela projetasse nele tudo que ela quer viver, ou queria viver. Está errado, porque você acaba com a vida dele e acaba com a sua. A sua solidão só vai ser suprida no Senhor. Deus não é casamento. A gente acabou de passar o encontro de casais, e eu vou dizer uma coisa. O tanto de mensagem que eu recebi no Instagram de pastora, porque eu estou orando a Deus, que eu quero casar, porque eu quero casar e tal, eu abençoo sua vida, case mesmo, tem que casar. Se foi chamada para casar, então case. E continue orando, porque o Senhor preparou isso para a gente. Agora, não é isso que vai tirar você da solidão, porque tem muita gente casada sozinha. E eu vou dizer mais, é melhor você ser solteira e sozinha do que você ser casada e sozinha. Ah, tem como? Tem como. Nada dói mais do que a indiferença dentro da sua própria casa, com a pessoa que você escolheu dividir a vida. Nada dói mais do que a solidão vinda de alguém que você escolheu compartilhar sua vida. É melhor ser sozinho do que ser casado e sozinho. Digo a você. Um casamento não vai tirar sua solidão. Um relacionamento não vai tirar sua solidão. Um filho não tira a solidão. Um cachorrinho não tira a solidão. Não vai ser suprido. Esse vazio, essa coisa, mais uma viagem, não vai tirar. Não vai acabar com a sua solidão. Não vai encher você. Mais uma calça, mais uma bota, mais uma bolsa, mais alguma coisa, não vai suprir. Só o Senhor. Ele é o resgatador, e Ele ajuda, Ele supre, Ele cuida. Em Daniel 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto mudou. Ele ordenou aos seus servos que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Chamou os homens mais fortes de seu exército e mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogá-los na grande fornalha em chamas. Assim, os 3 foram vestidos com os seus mantos, capas, turbantes e as outras roupas. Foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados que jogaram os 3 judeus na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro das chamas terríveis da fornalha. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: Nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses. Olha o 4º homem na fornalha. Quando você lê a história e você vai entrando mais a fundo, você vê que situação horrível. Eles foram jogados amarrados, não tinham nem como se debater. Sabe? Se machuca alguma coisa, você se debate, você faz alguma coisa. Ali você não tinha como se debater. Eles não tinham como reclamar, eles não tinham como fazer nada. Eles iam queimar como um pedaço de comida. Simples assim. E ali, eles foram jogados os 3. Matou até o que estava fora, e os 3 lá dentro foram jogados. Ué, mas não foram 3? Por que eu estou vendo 4? Porque é aí que o Senhor age. Primeiro você vê a resposta que eles deram no começo. Se o Senhor nos livrar,
Se o Senhor nosso Deus se agradar, vai nos livrar. Agora, se Ele não nos livrar também, nós nunca vamos servir a sua estátua de ouro. Isso é uma decisão de coragem. É uma pessoa que sabe o que está falando, sabe do Deus que serve. E aqui, quem aparece junto? Ó, o quarto homem. Por isso que não compensa a gente ficar indo atrás de coisas para suprir algo que só Deus vai suprir. Não compensa, porque o Senhor na hora certa vai agir e vai estar perto, e Ele vai ser o quarto homem que vai te ajudar, que vai estar ao seu lado, o quarto homem da fornalha, enfim, da sua situação, daquilo que você está vivendo. Só o Senhor. Ninguém pode nos livrar, a não ser Deus. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, estou vendo 4 homens amarrados, andando pelo fogo? Eles nem se queimaram com as chamas? Além disso, o quarto homem parece ser um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou o máximo possível da grande fornalha e gritou, servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha, venham até aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Todos os príncipes, governadores, oficiais e conselheiros se ajuntaram à volta de Sadraque, Mesaque e Abednego e viram que o fogo não tinha sequer tocado neles. Nem um fio de cabelo havia sido queimado. As suas roupas não estavam queimadas, nem cheiro de fumaça havia neles. Então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele mandou o seu anjo para salvar seus servos fiéis, que não quiseram obedecer às ordens do rei e preferiram morrer a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por causa disso, agora baixo esse decreto. Se qualquer pessoa, de qualquer povo, nação ou língua, falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortada em pedaços, e a sua casa completamente destruída, porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém como esse. O próprio rei, ímpio, o rei que não acreditava em nada, o próprio rei pôde provar e ver que o Senhor mandou alguém para salvar aqueles servos, que não era um Deus qualquer. O Deus que você serve não é um Deus comum. O quarto homem da fornalha estava ali para mostrar que eles não estavam sozinhos. Ele poderia ter livrado de outra forma? Poderia. Eles poderiam ter entrado lá e não se queimado? Poderiam ter nem chegado a entrar? Poderia, várias coisas. Mas o Senhor fez questão de mostrar a todo mundo que tinha mais alguém ali dentro com eles. E isso é muito importante, porque se eles saem de lá como se magicamente eles fossem libertos, quem ia acreditar que o Senhor fez alguma coisa? O Senhor precisou se mostrar de uma forma muito clara. E Ele estava ali, aquele quarto homem estava ali para mostrar que eles não estavam sozinhos. E que eles não estavam de brincadeira. E que em situações impossíveis, é aí que esse quarto homem aparece. Sabe essa situação impossível da sua vida, essa fornalha que você passa, que você vive, essa destruição? São nessas situações que o quarto homem aparece. É nesse momento que o anjo aparece para te ajudar, para livrar você, para poupar a sua vida, para poupar a sua casa, para poupar a sua família, para fazer justiça, para cuidar das suas coisas, para mostrar para os outros que o Senhor o acompanha. Agora você precisa clamar e buscar, porque esse povo aqui era diferenciado. Era um povo que renunciou a muitas coisas, que deixou de servir ao rei, que teve coragem de enfrentar o próprio rei. Tem gente com medo de dar a sua opinião. Tem gente com medo de enfrentar situações, medo de retaliação, ou de alguém que não vai gostar. Você tem a intenção certa, motivação certa no seu coração? Siga o seu caminho em paz. E o quarto homem te acompanha. Você sabe que essa decisão que você vai tomar, ou que você está tomando, é uma decisão sábia, correta, honrosa, que você não está
tentando manipular alguma coisa, ou manipular alguma situação, ou fazer de um jeito que seja benéfico a você, siga o seu caminho em paz. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, depois que eu aprendi a caminhar com Ele e reconhecer Deus como meu Pai, é que, independente do que as pessoas possam falar, você está fazendo isso, ou você fez assim, você agiu assim, tal. Se eu agir, eu vou dizer que eu agi. Fiz, verdade, tem que tratar isso aqui. Preciso organizar isso urgente. No sábado mesmo. Sábado, terminou o encontro de casais, fiz tudo o que tinha que fazer aqui embaixo, subi, e na hora que eu subi, foi quando deu aquela baixada, assim, sabe? Que eu sentei, assim, que aí já foi tudo. E aí, foi mais uma lição que eu aprendi, que a Bissa me deu. Eu falei para ela, não, é porque foi uma benção, mas a gente trabalhou muito duro nisso, a gente trabalhou muito, para que tudo saísse perfeito, impecável. E a gente vive uma situação daquela, que nitidamente foi uma seta espiritual, e dá uma sensação de, poxa, eu trabalhei tanto para que aquilo saísse e tal. E aí ela disse para mim, não repita mais isso. Nunca mais repita isso. Por quê? Porque foi perfeito. Foi como tinha que ser. E se uma coisa não incomoda o mundo espiritual, como incomodou esse encontro de casais, significa que ela não tem peso. Então, para de focar só naquilo que sai errado e foque naquilo que vocês alcançaram. Aí, sabe o que eu aprendi aí? Que um sentimento que eu achava que eu não tinha, eu ainda tinha. Então é verdade, então vamos tratar isso. Então foi isso? Foi. Agora, quando não é, tenha segurança para dizer, não é. Está fazendo isso por isso? Não estou. Tenha segurança de dizer o que é. E o quarto homem vai validar aquilo que você está falando. Eu aprendi a ficar mais em silêncio. O silêncio me ajudou muito. Muitas vezes, com muitas perguntas, em diversas situações, eu não respondo, porque eu sei que o quarto homem fala por mim. Então eu fecho a minha boca. Não adianta eu tentar ficar provando e dizendo, não é isso, não é assim, ou tal. O que ia adiantar? Esses 3 aqui, não, rei, mas não precisa disso, o que é isso? Só por causa disso? Não é assim, não é bem assim e tal. Ia adiantar alguma coisa? Não. Eles tiveram que enfrentar aquele desafio e Deus se mostrar presente naquilo, para o Senhor validar aqueles meninos. Tem desafios que você vai ter que enfrentar, tem fornalhas que você vai ter que enfrentar, tem fornalhas que você vai ter que entrar, e em silêncio. E o quarto homem vai falar por você. Eles não falaram nada para o rei, nada. Eles não saíram assim, viu? Aqui, ó, não falei que a gente estava protegido? Aqui, ó, o anjo do Senhor, está vendo? Eles não fizeram isso, não. Eles ficaram calados, e o próprio rei falou por eles. Não tinha 3? Como é que eu estou vendo 4? Por que 4? Agora eu estou vendo. Ele mesmo viu. E é isso que nós temos que fazer. Tem situações que você fica em silêncio e o Senhor se manifesta por você. Tem situações que você vai ter que entrar na fornalha sim, e o Senhor vai se manifestar para defender você. Ele vai suprir a solidão e Ele vai mostrar que você não está sozinho. Às vezes até nas suas orações você pode chegar a Deus e orar, Senhor, estou sozinha, eu me sinto só, eu me sinto assim, abandonada, parece que não tem ninguém por mim e tal, não sei o quê. E Ele está com você, e Ele vai se mostrar presente no momento que Ele tem que se mostrar presente. Ele aparece de surpresa mesmo, em situações inusitadas como essa. Aí você pode ver Deus atuando de formas importantíssimas, de formas impecáveis, e se mostrando presente, e mostrando para as outras pessoas que você não está sozinha, não. Que com você a conversa muda de figura. Só que você precisa buscar a presença do Senhor. O Senhor veio para confundir as pessoas mesmo. Porque às vezes você está numa situação, poxa, Deus podia ter evitado a fornalha? Podia. Ele pode qualquer coisa.
mas ele vem para deixar as pessoas confusas mesmo. Para chegar e as pessoas olharem e falarem assim, nossa, Deus não poderia ter livrado eles? Poderia, mas aí Deus vai e faz um milagre ainda maior, de aparecer, de mandar um anjo aparecer, de estar presente e se mostrar para todo mundo, para que os outros pudessem crer. Ainda que você esteja sozinha, em algum lugar, sozinha lutando por uma causa, sozinha lutando pela sua família, sozinha lutando pelo seu ideal, sozinha lutando por aquilo que Deus falou com você, sozinha lutando para salvar a sua própria vida. E Ele se faz presente. Só que você precisa crer nisso. Quando eu cheguei na igreja, cheguei sozinha também. E confesso que muitas vezes foi bem difícil, porque eu realmente sentia o peso da solidão física. Ainda não reconhecia Deus como meu pai. E o peso da solidão é se sentar sozinha numa vigília da virada, por exemplo, que dói. Você ir para um trabalho, um evento, e ver as famílias unidas e você está só. Você passar por uma consagração e não ter uma pessoa que vá aplaudir você. Ou, hoje em dia, nas consagrações, sempre tem, que começam, né, os cooperadores, tem sempre alguém para testemunhar aquele momento. Provavelmente, quando eu fui consagrada, eu não teria. Algum obreiro ia me auxiliar, porque eu não teria, e isso pesa. Pesa porque você quer que alguém esteja ao seu lado. Só que eu vi o Senhor presente em tantos momentos, de diversas formas, que a presença física foi sendo curada e foi sendo suprida. Até depois de reconhecer o Senhor como Pai, algumas vezes bate aquele sentimento de, meu Deus, parece que eu estou sozinha, parece que eu não estou sendo vista, parece que não estão me ouvindo. Lá vem o Senhor, aí Ele se faz presente e Ele aparece. Em Deuteronômio 31:8 diz, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Pessoas que foram abandonadas tendem a sempre achar que Deus as abandonou. Toda pessoa que foi abandonada por alguém, que foi tratada com descaso, ela sempre acha que Deus a trata daquela forma também. Então, se ela faz alguma coisa errada, a sensação que ela tem é que Deus não vai falar com ela. Eu sempre achei que quando eu fizesse qualquer coisa errada, Deus não conversava comigo. Porque toda vez dentro de casa, quando minha mãe ficava brava, minha mãe emburrava e minha mãe não falava. A gente perguntava as coisas para ela, ela não respondia, porque ela estava brava, e aí ela não falava. Toda vez que eu fazia qualquer coisa, eu sempre achava que eu ia orar e Deus não ia me responder. E eu orava, e o diabo me enganava de tal forma que eu tinha certeza que Deus não estava me respondendo. Deus não é sua mãe nem seu pai. Deus não é a pessoa que criou você. Se Ele está dizendo que Ele vai à frente e que Ele não vai abandonar, é porque Ele vai à frente e Ele não vai abandonar. Deus não é aquela pessoa que passou pela sua vida e que te fez 1000 promessas e não cumpriu. Deus não é aquela pessoa que prometeu a você que te traria algo quando chegasse do trabalho. E aí, de repente, chega de mãos vazias. A sua primeira decepção quando criança é essa. Você vai trazer para mim? Vou. Aí você fica esperando. Quando chegar do trabalho, eu ficava esperando na sacada. Assim, ó, eu já tinha ligada no 220, eu ficava esperando o dia todo, que parece que a hora não passava. E quando chegava e não trazia, era aquela decepção, assim, sabe? Você esperou o dia inteiro e aquilo não chegou? Era uma decepção mesmo. Mas Deus não faz isso. Não limite a Deus por aquilo que você conhece de amor ou de ser humano. Não limite a Deus pela forma que você foi criado ou pela forma como você foi tratado. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer no tempo dEle. Se Deus disse que Ele vai tratar, então Ele vai tratar no tempo dEle. Se Deus diz que Ele vai à frente, então Ele vai à frente, então vá sem medo. Se Deus é com você, então
Mantenha a sua postura, não fique se explicando, não fique falando 1000 coisas para as pessoas tentarem. Eu quero que as pessoas acreditem em mim, queira que Deus acredite em você. Tenha essa coragem de dizer, se o Senhor me livrar, vai livrar. Se Ele não quiser, ainda assim não vou adorar essa estátua de ouro e pronto, acabou. É uma pessoa convicta, seja uma pessoa de decisões convictas e saiba quem você tem que agradar. Não queira agradar as pessoas que estão ao seu redor. Deixa Deus falar de você. Isso é uma coisa que eu falo sempre para minha filha, para as minhas filhas, mas eu falo mais para a mais velha, porque ela me faz muitas perguntas, principalmente em relação à fé. Minha filha, sente atrás para você ser convidada. Sempre eu falo. Para de ficar tentando chegar na frente, sentar na frente e tentar mostrar que o que você está fazendo tem significado, vai dar certo, tem resposta. Olha só, olha o meu trabalho, olha o que eu estou fazendo, olha as minhas coisas. Sente atrás e deixa que as pessoas convidem você. Deixe que elas falem de você. Aqui, eles não abriram a boca. Por quê? Porque Deus falou por eles. Deixa Deus falar por você. Para de ficar tentando mostrar. Não, porque eu oro tantas vezes, porque eu jejuo tantas vezes, porque eu faço tantas coisas e tal, não sei o quê. Tem muita coisa que eu faço que eu não falo para ninguém. Que ninguém sabe e não vai saber. E tem muita coisa que eu não me coloco, mas que eu sou convidada. Toda pessoa que fica se colocando, não, porque vamos fazer assim, porque vou fazer o quê, não sei o quê, não sei o quê, sempre se dá mal. Espere as pessoas convidarem você. A sua presença ser importante. Você ter credibilidade para ser chamado. E não para se colocar. Quando a gente começou a pregar na quarta-feira, e quarta-feira à noite é um dos cultos assim que foi um grande presente que eu recebi do Senhor. Eu recebi um presente de Deus. E eu me lembro quando a bispa começou a falar sobre isso, né, que ela tinha recebido de Deus, que ela ia ficar só aos domingos e tal, não sei o quê. Eu lembro que chegou a passar pela minha cabeça assim, bem vagamente, sabe? Tipo, nossa, ia ser legal se tivesse um culto de família, né? Mas eu mesma também fiz aquela, tipo Sara. Coloque-se no seu lugar, né, e vai fazer o que é para você. E pensei, falei, óbvio, vai passar para outras pessoas, não tem nada a ver com isso. E entrei num propósito de oração com o Mu, porque o Mu tinha sido chamado para pregar às quartas. Então, entrei num propósito, eu e ele, de vir aqui no altar e clamar durante 30 dias, nesse altar, por esse novo início dele, por essa nova etapa, porque era uma etapa muito importante, ele ia substituir a bispa. Então, você pensa, né, se você botar para pensar, substituir a bispa, está entendendo o peso disso? E a gente entrou num propósito de oração por ele. Eu vim com ele, orei por ele, e eu clamei com toda a força da minha alma por ele, junto dele aqui, que ele ia sair bem, que ia ser uma nova etapa, que tudo ia funcionar, e que tudo ia ser impecável e tal, não sei o quê. Fiz esse propósito com ele, sem saber que eu participaria também. E eu vejo o quanto é importante você sentar atrás e sorrir com os que estão sorrindo, se alegrar com os que se alegram. Porque ali, eu entrei num propósito com ele de, você vai conseguir? Vai, é um novo desafio, você vai vencer isso aqui, e vai ser só crescimento, em nome de Jesus. Mal sabia eu que estaria também. Depois que passou todo esse propósito, que eu fui saber, que ele me perguntou ainda, o que você acha de participar comigo? Eu? Né, pensei, eu? E aquilo fluiu, foi, aconteceu, e eu senti muito peso de vir, de substituí-la, porque a bispa é insubstituível, e aí aparecem duas pessoas aqui, né? E era um peso muito, muito grande mesmo. E eu vejo hoje o culto, o Shalom crescendo, se estabilizando e crescendo cada vez mais, e o tanto de testemunhos que a gente recebe, no encontro de casal a gente recebeu tanto testemunho do Shalom, né, coisas tão bonitas, a gente ouviu tantas coisas,
E ali eu lembrei exatamente disso. Como é importante a gente não falar da gente. Como é importante o Senhor falar por nós. Deixa Deus entrar com você e se mostrar junto com você. Para de tentar provar alguma coisa para alguém. Prove a Deus, agrade a Deus. Agrade ao Senhor. Ainda que você esteja amarrado, sendo jogado dentro de uma fornalha, e nitidamente você esteja sozinha, você não está. Em Daniel 6:20 diz: e quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu amado, o meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, ó rei. Eu não cometi crime algum. Deus manda anjos para fechar a boca dos leões. E é isso que eu estou falando para você. Deus manda anjos para fechar a boca dos leões. Ele manda anjos para entrar na cova com você. Ele já mandou um anjo que matou 185 mil em um dia. E ele não é capaz de resolver a sua situação? E ele não é capaz de mandar um anjo e quebrantar o coração de uma pessoa que está enfurecida? De uma pessoa que está em guerra contra você? Será que você faz essa oração quando seus filhos saem de casa? Senhor, manda anjos de guerra ao redor das minhas crianças. Aonde eu não estou, o Senhor coloca anjos. Eu sempre oro pelas minhas filhas assim. Aonde eu não estiver, tem anjos ao redor dessas crianças. E eu penso mesmo, quando eu viajo, principalmente quando eu viajo de avião, eu sempre penso: Senhor, manda anjos segurar cada ponta desse avião, em nome de Jesus. Aí eu fico fechada, eu fecho o olho e falo assim: ó, Senhor, sua mão é muito maior do que esse avião. Então leva ele em paz, em nome de Jesus. Você é uma pessoa tranquila, que sabe que o Senhor acompanha. Olha aqui Daniel. Será que ele foi capaz de salvá-lo dos leões? Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Porque eu não cometi pecado algum, eu não cometi crime algum. Ele não ficou lá se defendendo. O Senhor mandou anjos, não fechou a boca dos leões, fechou a boca de todo mundo que estava falando também. Porque ele não fez nada errado. Ele não fez nada que pudesse desagradar a Deus. Ainda que talvez ali pudesse ter parecido uma afronta, ele está orando mesmo com um decreto que não podia orar e de fazer e tal, não sei o quê. Ainda que pudesse parecer uma afronta, ele não estava desagradando a Deus. Às vezes aquilo que você está fazendo pode parecer uma afronta, pode parecer algo completamente impensado, sem visão, sem sabedoria. Se Deus estiver, Ele vai te defender. Ele vai te ajudar. Ele vai derramar sobre você essa segurança. E deixar claro que Ele nunca nos deixou, que Ele nunca nos abandonou, que Ele nunca saiu de perto, que Ele não fez as escolhas erradas, que Ele nos ensina desde as coisas básicas até as coisas mais difíceis. Ele ensina você a orar, a clamar, a curar pessoas, mas Ele ensina você também a amar seus filhos. Ele também te ensina a voltar a amar seu marido. Ele ensina o básico de conseguir abraçar alguém, falar com alguém. Ele já me ensinou o básico de conseguir beijar no rosto e receber um beijo. Isso para algumas pessoas pode ser simples, para outras é quase traumático. Para outras, para algumas pessoas abraçar é uma facilidade. Tem uma moça aqui na igreja que ela abraça de um jeito, parece que ela vai te espremer. Aqui, ela vai, sabe? Que é a Gabi. Ela dá um abraço tão gostoso. Quem já recebeu um abraço da Gabi? Não sabe o que eu estou falando. Ela não sabe o que eu estou falando. A Gabi, ela te abraça de um jeito assim, ó. Parece que ela não vai te soltar nunca mais. E aquele abraço dela, sabe o que é? Ela quer mostrar o quanto ela te ama mesmo. E é tão fácil para ela abraçar. Para algumas pessoas, se você pedir para abraçar, parece que você está matando ela. Abraça lá o fulano, parece que você vai matar ela. E criança, então, dá um abraço. Ela abraça e fica assim, ó. Ela não quer. Parece que você está matando.
Para algumas pessoas, falar do que elas sentem é algo fácil. Eu amo fulano, que eu sou apaixonada. Eu vi os casais aqui, fazendo declarações. Umas eu acho super engraçado. Ali eles falando, sabe? Você é a luz da minha vida. Você é o rio que flui, não sei o quê. Sabe um negocinho? E eu fico me imaginando falando isso, eu já quero dar risada. Eu aqui penso assim, você é a luz da minha vida. Você é o rio, não sei o quê. Não vou conseguir, não vai dar. Não vai dar. Então, algumas pessoas comunicar o seu amor é mais fácil, ela flui. As palavras dela são tão fáceis. Para outras, as palavras saem de uma maneira mais difícil. Se ela não forçar para falar aquilo, não sai. Eu fiquei muito tempo que eu tinha muita dificuldade de dizer que eu amava as minhas filhas para as minhas próprias filhas. E para algumas pessoas isso é muito simples. Às vezes eu vejo umas mães assim, meu amor, vem cá, e fica beijando, e abraçando e tal, não sei o quê. E às vezes eu ficava pensando, que agora eu já melhorei muito. Eu já sou assim, 200%. E às vezes eu ficava pensando, gente, como consegue? Parecia que ia me esfaquear ali. Nossa, parecia que doía meu corpo, os meus ossos. Até eu pedi a Deus, Senhor, me ensina a amar, então. Então, me ensina a amar diferente. Me ensina a falar diferente com as minhas filhas. Me ensina a comunicar amor para as minhas filhas. Me ensina. Ele vai te ensinar. Ele me ensina a orar, a curar, a buscar o Espírito Santo. Ele não pode me ensinar a falar que eu amo as minhas filhas? A falar que eu amo meu marido? A falar, ele pode me ensinar que eu amo as pessoas. Eu não sou de ficar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não faço isso. Eu mostro que eu amo de outra forma. Eu não fico te amo, te amo. Igual a Maria. Maria, ela fala que te ama, mas a Maria vai sempre te dar um presente, um desenho, um bombom, alguma coisa, que é a forma que ela comunica amor. Ela quer mostrar que ela ama, dessa forma. E a Ana também, com um desenho, com não sei o quê. E ele pode ensinar você. Ele manda anjos, ele te ensina, ele está ao lado. Aí você fala, eu não sei porque eu não aprendi e tal. Ó Deus que vai te ensinar, ele não saiu do seu lado. Ele não te abandonou. Ele vai ensinar você a melhorar com as palavras. Ele vai te ensinar a melhorar, inclusive, a sua oração. E esse versículo, para mim, esse próximo que eu vou ler, ele foi definidor na minha vida. Porque hoje você vê aqui, eu comunicativa, falando, né? Até no vídeo agora, eu gravo de primeira. Agora não precisa ficar... Não, também não. Eu ainda tenho uns desafios aí. Mas agora já estou bem melhor. Mas, às vezes, quando eu estou com o Mu, principalmente, eu demoro um pouco para gravar. Agora, você está me vendo comunicativa, falando? Se me pegasse alguns anos, é uma diferença gigantesca. Não queria me comunicar, tinha medo de olhar para o olho das pessoas, não conseguia comunicar absolutamente nada, não era só amor, não, era nada. Conseguia falar nada, não conseguia expressar para as pessoas aquilo que eu estava sentindo, não conseguia expressar para o próprio Deus o que eu estava sentindo. Muitas vezes eu ia orar e eu via as pessoas orarem com as palavras que pareciam que deslizavam da boca delas assim, e a minha ficava dando aquelas travadas, e, sabe, e aquela coisa, não fluía. Não ia. E eu sempre pensava, eu não consigo me comunicar, eu me atrapalho com as palavras e tal, não sei o quê. Às vezes eu queria falar um negócio, eu respondia outro negócio, e eu falava outra coisa, eu trocava os negócios ali, assim. E eu pensava, nossa, meu Deus, como que Deus vai me entender também, né? Porque, às vezes, eu não consigo me comunicar né, aqui com a pessoa na minha frente. Como que Deus vai entender o que eu estou falando? E aí, em Romanos 8, 26, diz assim, e desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Ele entende gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você chega para orar
e não sai nada, a não ser dor. E eu sei que Deus me respondeu. Essas foram as orações mais respondidas pelo Senhor. Aquelas que não saiu uma palavra, só a minha alma mesmo foi para fora. Eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar. E às vezes eu ainda chego a Deus e digo: Senhor, eu não sei dizer o que eu estou sentindo, mas o Senhor sabe decifrar o que eu estou sentindo. Eu não sei dizer o que tem me incomodado, mas o Senhor sabe decifrar. Deus é mestre em decifrar enigmas da sua alma. Sabe aquilo que você não sabe expressar? Sabe aquela dor que às vezes chega e você não sabe nem dizer o que é? Sabe aquela situação que veio e que doeu tanto que você não consegue falar? Eu já tive orações que eu não disse uma palavra, que eu só chorei. Que eu só chorei na presença do Senhor, porque eu vou chorar na presença dEle. E tem orações que eu só chorei. E eu sei que Ele entendeu cada palavra do que aquelas lágrimas queriam dizer. O que você tem que fazer é se apresentar a Deus. Às vezes eu não orava mesmo por isso. Ai, mas eu não consigo, o que eu vou falar e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a tirar tempo com Deus em silêncio. Eu ficava quieta, só ouvindo ali. E eu comecei a ter experiências com Deus e entender que Ele escuta e que Ele decifra esses gemidos inexprimíveis. Então, Ele nos ajuda na fraqueza, pois não sabemos como orar. Como que você ora na fraqueza? Quando você está com o espírito ativo, você vai e, não, Senhor, eu amarro, eu anulo, cancelo, aquela força e tal. E o dia que você está naquela fraqueza, naquela dor, que você levou aquele golpe, que algo aconteceu e tal, como que você põe para fora tudo isso? Ah, lá vai o Senhor, que tem a gentileza e a delicadeza de entender cada gemido inexprimível da sua alma. Salmo 56:8 diz: o Senhor conhece as perseguições que tenho sofrido, contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. Tem noção o tamanho da confiança disso? De você orar a Deus e falar assim, não consigo falar nada, mas o Senhor vai anotar cada lágrima derramada aqui no seu livro. Cada gota que cair, o Senhor vai anotar. De dor, de traição, de angústia, de desespero, de ser incompreendido, das pessoas não compreenderem. Deixa Deus falar por você. E eu posso dizer a você, não perca tempo. Não perca tempo com bobagens. Se tem uma pessoa que eu sempre tive a sensação que era muito incompreendida, era eu. Eu mesma não me compreendia. Por que é que às vezes eu tinha vontade de fazer algumas coisas, por que não? Por que que algumas vezes as pessoas mesmo não me entendiam? Sempre muito incompreendida. E o Senhor compreende. Ele vai entender aquilo que você está querendo dizer, da forma que você tem que dizer. Às vezes você tem que chegar a Deus e dizer a Ele, tudo que eu tenho aqui é coisa ruim, é vergonha, é uma decisão errada. O Senhor pode consertar isso? Eu sei que pode. Então conserta, Deus. Então me conserta. Conserta de dentro para fora. Eu quero ser uma pessoa melhor. Para de achar que Deus não te acompanha. Ele vai à frente, Ele manda anjos, Ele faz a sua segurança. Para de achar que Deus não coloca palavras na sua boca, porque Ele coloca. Eu já saí desse altar pensando, gente, como é que eu falei aquilo? Se eu nem sabia aquilo. E eu não sabia que sabia. E Deus vai trazendo a memória daquilo que você estudou. Também não adianta, viu? Você chegar e falar assim, Deus, fala por mim. Não lê a palavra, não lê um versículo, não estuda, não se aprofunda. Como é que o Espírito vai fazer você lembrar das coisas? Como é que Ele vai fazer você ter entendimento? Você precisa estudar, você precisa vir da presença dEle, você precisa ter um relacionamento com Ele para que Ele vá à frente e seja o quarto homem. Se apresente a Deus mesmo sem nada para falar. Esteja na presença do Senhor, mesmo sem condições de soltar uma palavra.
que Ele vai compreender as suas orações. Às vezes só de pensar. Às vezes só de suspirar. Sabe quando você dá aquele suspiro, você pensa, nossa, bem que podia, né? E Ele sabe. E Ele ouviu. O que ninguém compreende, Ele compreende. O que ninguém entende, Ele vai entender. O que às vezes você está lutando para explicar para alguém, para falar, tal, e a pessoa não entende, Ele entende. Você não está sozinha, eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhas. Coloque isso na sua mente. Não é um casamento, um filho ou alguém que vai fazer você ter companhia. É a companhia do Senhor. Ele vai ser seu pai, Ele vai ser o seu companheiro, Ele vai ser o seu cônjuge, Ele vai ser o seu irmão, aquele que vai te ouvir, é Ele que vai estar ali. O Senhor está ao seu redor, te ouvindo, esperando você falar, ou esperando você ficar em silêncio somente. Porque às vezes você está falando o que você não deveria falar, está reclamando, está murmurando, quando você deveria só ficar em silêncio e deixar o Espírito fluir. E deixar o Espírito sair de você e falar com você de um jeito que só você vai compreender. Ou às vezes, deixa Deus se manifestar de tal forma na sua vida, para as pessoas olharem e verem que ali o Senhor está com você. Para de ficar tentando dizer, Deus é comigo, não sei o que lá. Deixa Ele mostrar que Ele é com você. Deixa Ele aparecer como quarto homem, para que as outras pessoas vejam Ele ao seu redor. Esse é o Senhor. E para finalizar, Salmo 34, 7, diz assim: o anjo do Senhor cerca com a sua proteção os que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Entregue ao Senhor. Confie nele. Prove e veja que Ele é o Deus que livra, que Ele é o Deus que guarda, que Ele é o Deus que cuida e que Ele é o Deus que nunca abandona. Se você foi abandonado por alguém algum dia, Deus não abandona. Se você foi esquecido, Ele não se esquece. Se alguém um dia não se importou, Ele se importa. Mas você precisa estar diante dEle. Se você não estiver na presença de Deus, se você não for para a presença do Senhor, ainda que ficar em silêncio, Ele não pode se manifestar na sua vida. Amém? Não se coloque em pé, por favor. E vamos falar com o Senhor. E pedir a Ele isso. Senhor, se manifesta. Preciso que o Senhor esteja comigo. Eu tenho um desafio e eu estou me sentindo sozinha para enfrentar. Vai na frente. Vai na frente. Acompanha. Muda as situações. Peça a Deus isso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que muda o rumo. Ele é o Deus que fala por você. Às vezes é importante você chegar a Deus e dizer, poxa Deus, eu não quis dizer aquilo. Eu não fiz aquilo de maldade. O Senhor conhece o meu coração, me ajuda a mostrar que eu sou uma pessoa diferente. E Ele te ajuda. Às vezes a gente está gastando tempo tentando provar para as pessoas que nós não somos mais os mesmos. Deixa Deus mostrar. Deixa Deus revelar que já não é mais a mesma coisa. Que você já foi mudado e que aquilo já foi transformado. Deixa Deus mostrar. Fale com o Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, que saia de nós a nossa melhor essência. Que a solidão que às vezes o dia a dia tenta mostrar seja suprida pela sua presença. Que a sua presença esteja ao dormir, ao acordar. Que a sua presença esteja, meu Deus, o tempo todo.
ajudando, livrando, guardando e falando por nós. Senhor, fale por nós, que da nossa boca saiam as suas palavras. As nossas palavras são falhas, são confusas, mas quando o Senhor fala por nós, flui. Então faz fluir, Senhor, faz fluir com verdade, faz fluir com unção. Nos ajuda, meu Deus, nos acompanhe, esteja conosco, meu Deus, na fornalha, esteja conosco, seja o quarto homem, seja o nosso companheiro. Meu Pai, eu peço, muda o rumo das coisas, muda, meu Pai, a direção das coisas, nos guarda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, traz decisões agora, eu peço em nome do Senhor Jesus, que coisas sejam mudadas e transformadas. Muda, meu Deus, a mente, o interior, a forma das pessoas pensarem, quebranta corações, Espírito Santo. Eu peço ao Senhor. O Senhor conhece as intenções e motivações do coração. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, trabalhe em nós, trabalhe no íntimo, seja, meu Deus, a nossa companhia. Cuida, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, de cada uma dessas mulheres que se sentem sozinhas, solitárias. Meu Deus, que às vezes tem aquele sentimento de que ninguém está vendo elas, ninguém está olhando por elas. Esse é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que nos vê, que escuta o choro do menino. Esse é o Deus que vê, que escuta e que entende gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, essa mulher hoje, meu Deus, ela não consegue orar. Mas então que o Senhor entenda, decifre a alma dela. Responda a ela pela oração, por esse joelho dobrado. Meu Deus, por esse momento em que ela se joga na presença do Senhor e que ela dobra os joelhos e que ela precisa ouvir a sua voz. Fale com ela, meu Deus. Fale com ela, eu peço ao Senhor, abra a mente, abra, meu Deus, traz decisões, traz respostas. Nós precisamos de respostas. Se o Senhor ficar em silêncio, qual é o rumo que nós vamos tomar? O que é que nós vamos fazer? Se o Senhor não nos responder, para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras, o que nós vamos fazer? Quais são as decisões que nós devemos tomar? Se só o Senhor tem as palavras, meu Deus, eu peço, responda, abra as portas, não nos deixe sem resposta. E ainda, meu Pai, que tenhamos que ir para a fornalha, se faça presente, se mostre ali, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o dia dessa pessoa, que ela tome decisões importantes, que ela tome, meu Deus, decisões pela fé, meu Deus, decisões que o Senhor tem mandado ela tomar. Eu peço em nome do Senhor Jesus, decifra ela agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que decisões importantes sejam tomadas em nome de Jesus. Cuida de cada uma, cuida, meu Deus, das que se sentem só. Cuida daquelas que estão tentando suprir a solidão com outras coisas. Cuida, se faça presente o tempo todo. Seja a companhia dela no café da manhã, no almoço, à tarde, no jantar, na hora de dormir. E que ela saiba que o tempo todo tem alguém que zela, alguém que vai à frente, alguém que não abandona, alguém que está sempre cuidando das coisas. Guarda, Espírito Santo. Abençoa, muda em nome de Jesus e traz respostas ao seu povo. Nós precisamos de respostas, nós precisamos de mudança. E eu peço, Senhor, cuida de cada uma, abra os olhos, a mente e os olhos espirituais. Eu abençoo a vida dessas mulheres e eu declaro um renovo, uma unção diferenciada e um novo mover em nome de Jesus. Cuida de mim, cuida dos seus, nos leve em paz em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.